Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso. Aqui é o Luke. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 354 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo certo ótimo. com você, Judeu? Tô ótimo, tô feliz de volta para um quadro. Eu nunca quero falar recém-criado, porque eu não tenho mais noção de espaço-tempo foi com criado- esse podcast. Dentro do grande escopo do Ao Quadrado Nada é recente. recém-criado. Ok, perfeito. É o quadro dos mangás. Sempre alguma coisa dos mangás. A gente já fez Ministério dos Mangás, no qual a gente dava ministérios políticos para personagens de mangás. Já fez o Escola dos Mangás, no qual a gente imaginava quais personagens de mangás seriam bons professores. E agora a gente tá Ele aqui fez o para fazer... anti-Ministério dos Mangás também. Que E era fez o Não, heist dos mangás. E o Heist E o dos Mangás Heist, foi né? bom. E agora a gente Eu tá aqui gosto de desse volta. quadro. Ele é bem divertido, ele é autoexplicativo. A gente já tá aqui pro horóscopo, pro zodíaco chinês, pro zodíaco cigano dos mangás, bem Ele é tão específico. autoexplicativo que a gente tá testando os limites do quão autoexplicativo ele consegue ser, né? Exato. Exatamente. exato. Porque A gente tá abstraindo explicar pra mim. conforme. Ok, a gente já vai chegar, já vou explicar. Antes eu só queria lembrar que ao quadrado tem o Apoia-se, o apoia.se/ao quadrado, correto, Estranho? Correto, você pode fazer qualquer apoio financeiro, isso já ajuda a gente aqui a manter tudo funcionando, pagar todos os servidores, pagar a troca de equipamentos, comprar gibi e gastarmos em frivolidades da nossa vida. Ok. E se você fizer apoios financeiros de R$10 ou mais, seu nome também é lido nos programas, para você ter ali um programa que você possa se indicar. Ó, aqui, meu nome é lido nesse programa. E você pode falar para seus amigos. Eles têm esse bragging rights. Como as seguintes pessoas: o Sóstene Fragoso, Thiago Marcelo Risso, Tomás Maia Vegetal Tristes. e Vinícius Félix. Perfeito, muito obrigado. Vamos lá. Eu tô confundido entre horóscopo e zodíaco. Tem diferença? Eu não sei. Zodíaco cigano dos mangás. O que a gente vai fazer? Existe o horóscopo cigano. Talvez você, como eu, ouvinte, nunca tenha ouvido falar antes desse episódio, ok? Mas ele é um zodíaco como outro qualquer. Tipo, tem separado em 12 categorias aqui, e cada uma reflete algum tipo de personalidade e características. E eu não tenho a mínima ideia da origem do horóscopo cigano. Eu assumo que é dos ciganos. Eu tô teorizando que foi alguém na internet que inventou, porque você não acha Pode nenhuma ser, fonte. pode muito bem ser. Você não acha nenhuma fonte fidedigna sobre isso. Eu acho suspeito que os dias todos trocam exatamente no mesmo dia que o horóscopo normal. Então, ou todos os grupos fizeram um cálculo excelente, que eu acho provável porque eu não entendo muito do cálculo feito para determinar os dias, ou alguém só trocou os nomes e jogou na internet. A gente vai então pegar cada um desses signos do horóscopo cigano e vai atribuir a um personagem do mundo dos mangás. Então, se você não tem a mínima ideia do que cada um desses signos significa, não tem problema. Eu tô aqui com uma página do Terra aberta e a gente vai dar uma explicada geral, beleza? ninguém aqui sabia até 10 horas atrás. Exato. Explicando a temática, né? Existem vários mangás, principalmente mangás de luta, em que personagens eles se juntam em grupos que são tematizados, né? Tipo, sete pecados capitais. Tem várias, né, na história dos mangás ali. Tem o próprio Seven Deadly Sins, que é assim. Tem os homúnculos. Tem o horóscopo chinês em muitos lugares. Tem o horóscopo chinês em muitos lugares. Tem o Tem horóscopo tarô em normal. todo lugar. Tem tarô. Então, tipo, sempre formam um grupo e aí tentam fazer os personagens tematizados naquele grupo, né? Então tem algum poder que alude ao que tá sendo... a quem ele tá se referenciando, mas nem sempre também, é vago. E aí a nossa brincadeira é, vamos tentar fazer um grupo, só que de algo que não foi feito? E aí a gente achou que o horóscopo cigano, que possivelmente nem existe. Lembrando que tem às vezes que o autor não quis fazer nada, mas o fandom não consegue ver um grupo com um número específico de personagens que já quer encaixar em qualquer classificação que eles têm na cabeça.
Não existe grupo de 7 em mangá que algum fã não tentou classificar nos pecados capitais. Ou com as cores do arco-íris ou as notas musicais. E sempre lembrando que a gente fala horóscopo cigano porque é o único termo pelo qual é referido na internet, mas o grupo a gente normalmente chama de Romani, e o fato de a gente não achar o termo horóscopo Romani na internet é parte pelo qual a gente está suspeitando que talvez seja menos do que uma prática cultural do grupo, mas talvez só seja ignorância nossa e uma falha do Google em nos providenciar informação. Sim. A gente tá lidando com o que está disponível. Uma última coisa só antes de começar, eu tenho que saber qual é o signo de cada um no horóscopo cigano. Aqui vocês verificaram. Não tenho a mínima ideia. Eu sou de copo. De copo, estranho. Ou taça, depende, né? O taça. Qual o equivalente a peixes? Eu não fiz essa pesquisa. Que dia que você nasceu? 21 de fevereiro. 21 de fevereiro? A gente descobre Você é de capela, Luke. Você é de capela. Okay. Eu sou de adaga. Sou de adaga. Eu sou estrela. Eu sou estrela. Então vamos ver o que ele fica sobre cada um aqui assim que a gente chegar, beleza? O meu já faz 0 sentido. Eu quero também explicar que nos outros, a gente sempre fazia com uma narrativazinha bonitinha, eles vão roubar um banco, eles vão coordenar uma escola, a gente sabia o que eles queriam fazer juntos, então pra fazer sentido eu imaginei que eles estão protegendo as 12 casas, do Deus ao quadrado. O Deus ao quadrado juntou 12 guerreiros. Eu precisava ter alguma narrativazinha palpável pra conseguir achar gente, então eu fiz na minha cabeça as 12 casas. Tá. Bom, mas então a gente tem que, obviamente, eu não pensei em 12 personagens que lutam, tem que inventar algum desafio específico que o personagem possa executar, não necessariamente é um X1. Sei. Vamos lá, vamos começar que são 12 signos. Vamos lá, começando então. Vamos começar pela taça, então mesmo. A taça era um objeto presente em celebrações e brindes coletivos entre os ciganos. Dessa forma, a pessoa desse signo está muito ligada à coletividade. Nossa, eu não vou ler isso para todo signo, é muita coisa, ok? Você fez um resumo bom aqui, estranho, ok? Vou usar ele só. Taça, receptividade, quer dizer, aceita qualquer líquido, representa união, ok? Beleza? Se você quiser... Mais detalhes joga no Google. Sim, e no mundo dos ciganos, não sei nem se é dos romanos, no mundo fictício desses ciganos que eles inventaram, eles bebem em taças como forma de você aceitar uma união ali, por exemplo. Então, pessoas que se casam e tomam uma taça, ou quando o líder toma uma decisão, as pessoas tomam numa taça pra dizer que concordam. Eu percebi que do jeito que a gente tá falando agora, se esse negócio for de fato algo cultural muito sério desse grupo, vocês estão desmerecendo muito. Imagina se for. Se for, eles que editem uma página na Wikipédia. Eu digo mais, e se for, eu tenho o mesmo respeito que qualquer outro horóscopo, ok? Então tá aqui o meu hot take. Eu só tô avisando aqui. Vamos lá. Receptividade, união, se for muito sério e você ouvir for Romani, a internet não tá te ajudando. Junta uma galera e tenta criar a própria página na Wikipedia. Eu achei suspeito não ter uma. Vamos lá, vai. Iso, você que é de taça. Quem você escolheu pra receptividade e união? Eu escolhi Fuku Izumo, de protagonista de Undead Unlucky. Olha só. Eu achei que eu ia ter o mesmo do Iso. Falou muito sobre aceitar a diferença e também de aceitar a diversidade. Eu pensei muito em como você aceita e conecta pessoas. E a Fuku não só ela tem muita empatia pelas pessoas, como tem empatia por perfis muito diferentes de pessoa. Muito bom. Faz bastante sentido. Mas quando eu li a descrição do estranho e ele aceita qualquer coisa e coletividade, só teve um boneco que eu pensei imediatamente que eu achei que era até óbvio demais, que é o Rentaro, de Sem Namoradas. Também faz bastante sentido. Ele tá união, aceita tudo. Todo o ponto do mangá é fazer esse grupo completamente unido, tanto que eles são literalmente a família Rentaro, né? E que nunca tem limite. Teoricamente tem um limite 100, né? Mas eu acho que se o mangá quiser, passa. A página que eu tô usando aqui de fonte tá falando que quem é de taça é muito facilmente seduzido e está sempre aberto para a possibilidade de romance. Olha esse tá bom. Eu também, tal qual o Luke, eu também achei que eu ia copiar do Iso, porque o Iso tá nessa jornada de Fairy Tail, e eu pensei na Mirajane, que é ali a garçonete, tá ali com taças o tempo todo.
e ela recepciona as pessoas que chegam ali no Fairy Tail, ela é a amigona da galera. Eu pensei, pô, mas Mirajane é uma taça legal. Outra que faz muito sentido. Eu fui um pouquinho mais abstrato, talvez, eu não sei. Eu pensei no maior unificador da história dos mangás. Ele é tão unificador que, tipo, ele quer criar, tipo, uma consciência coletiva única, que é o Maya, de Eden It's an Endless World. De novo esse cara. Como assim de novo esse cara? Acabou o reenquadrado de Eden e a gente ainda tá falando do Maia. É o Maia de Endless It's an Endless World. Ele é um grande... Bom, a tropa inteira do Evangelho Like, que eu esqueci o nome que a gente deu. É instrumentalização humana, esse foi o trope. Uhum. Olha, eu tô disposto a conceder pro Rentaro. Eu acho Rentaro, que pra mim é o... Rentaro. Ele é um bom título. Ok. Capela. Esse é o referido-se à fé e religiosidade. Para personagens, é alguém muito espiritual, alguma coisa assim. Ou só religioso. Ou só religioso, é. O que é uma capela? Eu não tenho certeza. Uma capela é uma capela. Eu não consigo fazer uma descrição. Eu não sei se ela é menos que uma igreja em arquitetura ou em escala, mas é essencialmente uma igreja. Pra mim era uma igrejinha que, tipo, pode estar dentro de um lugar, assim, talvez. Não é, é tipo um edifício por si só, mas... Lembra a musiquinha Vamos à capela felizes a rezar? É o lugar onde você vai e reza. Talvez, tipo, num hospital tem uma capela, alguma coisa desse tipo. O resumo da Wikipédia é bem direto. É um templo cristão secundário. É isso. Ele não é a igreja, ele é um secundário. É que, desculpa, eu só não fiz a conexão na minha cabeça, porque, tipo, são todos objetos, e aí do nada tem, tipo... Tem um edifício aqui no meio. Mais uma prova que foi alguém que criou esse negócio. Não que o horóscopo... Todos. É bom. Todos alguém criou. Esse talvez seja um pouquinho mais difícil pro mundo dos mangás, né? Porque não tem muito personagem religioso. E quando tem, normalmente é tipo um arco pra deixar de ser, né? Eu pus aqui... Tem alguns religiosos, vai lá. Então, eu pus aqui o Ruin, de Undead Unlucky de novo aqui, isso. Ele é o personagem que... Ele tem tanta fé que ele tem a fé na própria... nos piores deuses da história do mundo, sabe? Sim. Nossa, eu não lembrava desse plot point. Eu lembrava. Ele é o personagem da fé, ele é assim. Eu não lembrava também que ele tinha esse troco. É o Ruin. É assim. Eu pensei em personagens religiosos mesmo. E aí, como eu tava com a vibe porradaria, eu pensei primeiro... O primeiro padre que eu pensei foi aquele padre de Hellsing, que eu tive que pesquisar pra lembrar o nome, que eu não lembrava. Alexander Anderson. Era só aquele padre loucaço de Hellsing. Não sei se vocês lembram. Vocês leram Hellsing? Eu não li Hellsing. Eu não li Hellsing. Eu li Hellsing, mas é como se eu não tivesse lido. O quanto sai da minha cabeça. Era um padre loucaço que ele tinha poder de regeneração e usava umas baionetas pra lutar. Mas eu pensei também num que aí eu sei que mais pessoa que leu, que é Fire Force. Tem uns padres ali. E aí eu escolhi especificamente o Karin Flan, que é o cara do Fire Force que tem o poder de gelo. Então quis representar o fogo do gelo aqui. Eu pensei em Fire Force, eu não coloquei, mas eu quase coloquei o próprio Shinra, que ele vira um deus de tão conectado à religião que ele é, né? Ele é conectado à divindade, não necessariamente à fé. Ele em si não tem, né? Eu não coloquei ninguém de Fire Force, eu teria ido pra Iris mesmo, teria ido simples. A freira, mantendo a fé do time inteiro. Mas ela não tem um trompete que congela. Não um trompete que congela é muito da hora. Eu fui pra One Piece, eu jurei que não ia ter Hyperfoc One Piece, mas tem o maior crente de todos os tempos no Bartolomeu Kuma, e eu não posso fingir que eu não sei disso. A primeira coisa que eu pensei foi o Kuma, mas eu não queria colocar o Kuma porque eu já tenho outro One Piece, eu não queria. Me limitei, só podia ter um One Piece. Não chegou aqui. E outro, eu tive que apelar. Eu procurei no TV tropes de personagens religiosos, e eu também tava com a vibe de porradinha. E cheguei num que eu não teria pensado sozinho, mas até que faz sentido pra mim. Fez sentido pra mim quando eu li. Que é o Scar de Fullmetal Alchemist. Boa! Tem toda a relação dele com a religião do povo, né? Que boa parte do final do mangá é meio que ele tentando manter a cultura e resgatar, né? Que foi perdido no genocídio. Eu nem lembrava que tinha uma parte religiosa nessa luta. Não, é quase inteiro. Todo o drama dele é tipo... Ele foi basicamente amaldiçoado com os poderes dele. Ele blasfema bastante contra o próprio Deus também. Acho que ele menciona
que acho que ele menciona que ele não revela o nome verdadeiro dele, porque ele perdeu o próprio nome quando ele quebrou os dogmas. Acho que ele fala alguma coisa assim no mangá. Acho que tem isso. Então, a alquimia é proibida na religião dele. Sim. Tinha um negócio desses, era a grande discussão, o conflito teológico que ele tinha com a galera também. E tem todo o lance que um braço de alquimia ele não escolheu ter, mas o outro ele escolheu ter. Então o outro ele de fato deu um passo. Ele reinterpretando a religião. Scar é excelente, eu voto em Scar, sim. Eu acho que ele também carrega na história dele uma coisa de opressão religiosa que condiz com a história Romani, então acho que faria sentido para representar aqui. Perfeito. Também Só próximo... pra constar que Blue Exorcist tem um dos grandes personagens crentes de todos os tempos também, que só que ninguém tá lendo mesmo. Mas o mangá lá que você gosta do Exorcista que se apaixonou, não tem uns bons também? Sim, mas é que é muito sobre eles ficarem bons abandonando a igreja. Esse é o que o Judô mencionou, o arco deles. Bom, pode ser um vilão, né? Eita, o Papa tá errado. Quem que é o grande religioso de Blue Exorcist? O pai dos protagonistas. Os protagonistas são dois irmãos que foram criados por um padre. Se for gente escuta, tem também um maluco lá do mangá da corneta, né? Que o Papa lá. Sim. É verdade. Também Papa não, mas eu aceito o Scar. Próximo é o Punhal, é o signo do estranho aqui. Luta, honra, vitória. Então, personagens que... Não, o meu é a adaga, o meu não é punhal. Só a adaga, desculpa. Tem essa diferença. Tem um punhal e tem uma adaga, realmente... Uma adaga. Já tá foda, né? Fica a distinção. Punhal, ele só tem uma lâmina, como uma faca, e a adaga é uma espadinha pequenininha. Essa é a distinção. Obrigado. Eu nunca soube dessa diferença até hoje. Essa é a distinção. Esse é uma categoria lotada no mundo dos mangás. Isso surpreendentemente foi um pouquinho difícil pra mim. A descrição que eu fiz curtinha aqui sobre punhal é tipo luta, honra, vitória. E aí eu fui procurar personagens que lutam com adagas e são sempre uns arrombados, traidores, que cortam pelas costas. É curioso porque não tá associado ao punhal um personagem honrado, né? O punhal é a faca que você põe nas costas durante o abraço, que é de onde é a expressão faca nas costas. Apunhalão, o punhal. Apunhalada pelas costas. Apunhalada, justamente. É curioso, porque é difícil achar um que não é traiçoeiro. Eu me importei pouco na busca de personagens pra lógica do objeto em si. Eu não pensei em alguém que usa um punhal também. Eu achei um que usa um machadão, inclusive. É o Quem oposto você escolheu, do punhal. Luke? Quem você escolheu? Eu acho que vocês vão questionar o conceito de honra, né, nesse personagem, mas eu argumentaria que ele tem a própria dele. Mas eu tava muito alvejante pilado, né, que eu escolhi o Zaraki de Bleach, porque eu acabei de terminar. Que todo o objetivo do personagem é a luta, a busca pela vitória. E ele tem o próprio código dele, que eu acho que, de novo, não é exatamente honra como se define, mas ele segue o padrão dele, que ele quer fazer as coisas do jeito dele, ele não quer Não vi desonra nele, não. Não é que ele seja uma pessoa desonrada, mas que ele não tá preocupado em seguir a noção genérica de honra que a gente vê. Ele nunca fala sobre isso diretamente. O que ele não é muito importado é em justiça, em certo e errado, mas não é sobre isso aqui que a gente tá falando. Sim, exato. Honra, eu acho que ele é um honrado bastante. Não, eu concordo que ele não é um personagem desonrado, mas eu não diria que quando você pensa um personagem cheio de... que o foco dele é lutar da maneira mais honrada possível, não exatamente, mas... Eu acho que ele encaixa o suficiente na busca por isso e ser o personagem que mais gosta de lutar em Bleach inteiro. Eu fui na simbologia do item, porque eu queria achar alguém honrado de certa forma com um punhal. E o cara tá aí, ó, brilhando na Shonen Jump nesse exato momento. It deu It. É verdade. Boa. Tá brilhando aí. Tem um código honrado, sério, leva a sério esse código. Sim, 100%. E se importa muito com a vitória, obviamente. Sim, é importantíssimo. É um clássico protagonista de shonen, sim. Boa. O que você foi, Judeu? Eu fui em Takashi Yamabuki. Vocês não vão saber quem é. É o antagonista de Around Meguro. É um cara extremamente honrado, em que a luta é o foco dele e a vitória também. E todo o negócio dele no mangá é sobre
a honra de vencer contra esse cara que ele vê como pior do que ele, como quase desonrado. É o cara com as tatuagens de flor? Isso, ele mesmo. Tá, o amigo do protagonista. É o amigo de infância do protagonista de Around Meguro. Sim, Ninguém aqui leu o Around. Não, você eu leu li, isso, pô. Eu não li. E você, Iso? Eu peguei Kagehisa Anotsu, de Blade of the Immortal, que é um personagem que está, na real, tentando reescrever os conceitos de honra do samurai japonês. Apresentar uma nova definição de honra, um pouco mais flexível, um pouco menos honrada. Uma zona de honra um pouco menos honrada. Um pouquinho menos honrada Eu entendo a sua lógica, Iso, mas... Ele leva o conceito a sério, mas ele redefiniu o conceito. Mas eu gosto do código dele, Qual a noção de honra dele? Eu não li Blade of the Immortal. A noção dele é que pra você falar que uma pessoa é um bom guerreiro, essa pessoa tem que lutar sozinha. Você não tem que medir, mas essa é uma arma justa, mas essa é um golpe justo. Se uma pessoa ganhou no X1, ele é um guerreiro válido. Porque não pegou ajuda externa. Ele foi até o final na própria luta. Eu entendo essa lógica, Iso, mas pra mim, o Anotsu, na verdade, tipo, um dos, sei lá, uma das características deles é que foda-se a honra também. Tipo, ele meio que importa quem vence. Esse é o negócio dele também. Mas a vitória tá no negócio. Luta mas eu entendo a lógica disso, que tem várias pessoas de mangá que criam a própria noção do que é honrado e o que é desonrado deles. Sim. É que ele queria questionar que as escolas samurais falavam: mas se você lutou com 2 espadas, você desonrou a sua escola e mesmo ganhando, na real, você perdeu. Mas se você especialmente se você usou golpes ocidentais, você traiu o Japão, então você perdeu mesmo ganhando. E eles falaram: honra não é nada disso, honra é ir pro pau no 1 a 1, e se você não pediu ajuda pra ninguém, se você encarou sua luta até o fim, você honrou sim. Foda-se qual o design da sua espada. Dito isso, eu não consigo ver ele muito como a representação direta disso, porque ele é como se ele fosse isso, e aí no próprio mangá a gente distorce o conceito original. Tipo, o grupo dele tem um monte de estupradores, por exemplo. Não exatamente honrado. Exato. Só uma infelicidade, E ele sabe disso, com certeza. Não, tu não sabe de nada. Eu tô constranhando na do Witch. Eu acho que o Witch é o melhor de todos. Boa. Próximo a gente vai pra Coroa aqui. Representa riqueza material, poder, nobreza, né? Tipo, esse senso de superioridade quase por meio do sua aquisição material e sei lá, de casta mesmo. Quem é o representante disso pra vocês? Começa. Eu peguei o personagem Léo Pinocchio do anime High Card, que ninguém aqui viu, então vou explicar o poder do personagem, principalmente. Que ele tem o superpoder de pegar qualquer quantidade de dinheiro na mão dele e transformar em qualquer coisa que aquele dinheiro possa comprar. Então ele pode jogar uma mala de dinheiro no chão e essa mala vai virar um carro. Se o carro valer quanto dinheiro tem dentro da mala. E ele pode usar esse poder porque ele, obviamente, é um milionário e um herdeiro ainda por cima. Ele é o filho do chefe da Organização dos Heróis, que não é o chefe porque ele é só filho do chefe, mas que ele tem influência suficiente para ser um líder de missão, quando necessário. E acho que ele representa tanto o conceito de riqueza material, quanto o poder que essa riqueza te traz. De que a autoridade dele vem de sua afluência. Eu não fui no poder relativo ao dinheiro. Eu fui num personagem que seja nobreza, se sinta nobreza. Tem a riqueza, sim, mas não é nem o que importa. Eu acho que o importante pra mim aqui foi achar alguém que se impunha como superior. Como alguém que veste uma coroa. Vamos ver se a gente pensa no mesmo, vamos lá. Eu pensei em En, de Dorohedoro. Sim. Eu também pensei no En de Dorohedoro também. Pra mim, ele é o chefão, o líder, se sente como, vive como uma nobreza e... É um clássico aristocrata, né? Sim. E tristemente tem o poder pra manter esse status dele de nobreza. Ninguém vai conseguir tirar ele do topo porque ele é muito poderoso. Podia escolher um dos demônios, tipo Shidaruma também nessa, né? Mas acho que em Dorohedoro eu acho que eu consigo ver os demônios mais ainda como isso do que... Não, eles são. O Shidaruma também faria sentido. E você, Luke? Eu escolhi o Ashizo de Akagi.
Akagi, o mangá de Mahjong do Fukumoto, né? A gente fez o podcast de Kaiji, né? Então vocês leram as 2 primeiras partes de Kaiji. Tem aquele personagem que é o Hyodou, que é o chefe da Todai, né? A corporação, que é basicamente essa figura toda poderosa que manda... E que é totalmente essa figura de nobreza, que comanda o Japão economicamente, né? Então pensa nesse personagem, triplica ele e você tem um machismo. Essa é a característica principal do personagem de Akagi, que o Fukumoto descreve ele como, assim, uma pessoa com uma aura e, tipo, sorte quase sobrenatural. É ainda mais arrogante pra todo mundo que tá abaixo dele que o Hyodou de Kaiji, que, como vocês leram, já era bastante. Então, é o personagem que toda a personalidade dele é ser a pessoa que está no topo e olhar pra baixo de quem não está. Foi essa a minha escolha. Todas boas escolhas aqui, eu não tenho nenhuma preferência aqui, não. Eu tinha gostado da minha escolha do En, mas acho que o Shidaruma seria até melhor, inclusive. Por mim faz Shidaruma então mesmo, eu não tenho opiniões muito fortes aqui, não. E lembrando que essa lista nunca é a definitiva, a lista definitiva está na mente da pessoa que está ouvindo o podcast. Exatamente. Vamos lá, agora é Candeias, é isso? Representa a sabedoria, clareia os caminhos. O que é uma candeia? Em inglês, candelabro. Ah, tá, ok. São velas. Ok, faz sentido. Uhum. Começa você, Estranho, quem você escolheu para a sabedoria? Eu fui... É difícil. Eu pensei... Eu tinha pensado em personagens sábias, né? Uhum. Então, eu tinha pensado, por exemplo, na Mau Mau, a apotecária. Eu também pensei nela. Tá aqui. Mas aí eu tava... Depois que começou esse podcast, o Luke me lembrou do mangá da Corneta. E eu falei, onde eu encaixo um personagem de mangá da Corneta? E foi aqui. Quem clareia os caminhos? Luca, de Sensou Kyoshitsu, The Bugle Call, o mangá da Corneta. O poder dele é literalmente isso, clarear o caminho. Ele cria uma luz que clareia o caminho da pessoa. Indica o caminho. Então eu ele vou não é com tonto, ele. Né? Ele é estrategista, né? Exato. Então eu vou com ele. Eu pensei bastante nisso de sabedoria e tal, mas o meu foco acabou sendo em personagens que são inteligentes, né? Têm o conhecimento, mas o objetivo pra mim foi a ideia de abrir o caminho do conhecimento, né? Então, eu não pensei num personagem específico, porque pra mim pode ser basicamente todo o cast protagonista desse mangá, mas pra escolher o Rafal de Shikyu no Undotsuite, ou Orbe sobre os movimentos da Terra, que é o mangá inteiro sobre passar o conhecimento adiante mesmo sobre a pressão da Igreja Católica, né, que era o conhecimento blasfêmico, né, sobre o Terra girar em torno do Sol ou não. E o mangá inteiro é sobre os personagens tentando passar esse conhecimento que começa antes da história do mangá, né, o primeiro arco é sobre essa pessoa se sacrificando pra ir e levar adiante. E eu acho que esse mangá representa, o mangá inteiro, esse personagem e os outros do mangá, representam muito bem isso, né, tipo, abrir o potencial para as outras pessoas de ter essa informação e conseguir que ela chegasse, que ela existisse no mundo que nós temos hoje. Perfeito. Pra mim é um mangá inteiro sobre isso. Eu também pensei na Mamau de Kusuriya no Hitori Goto, mas achei que era bem óbvio. Então eu escolhi a Shito de Girls Last Tour, que é a menininha inteligente, e que ela busca, tipo, tem a burrinha e tem a inteligente, né? E ela que busca, meio que por meio dessa antropologia amadora, entender o cenário que tá em volta dela. Ela realmente ilumina o caminho. Ela também tenta manter os sentido. Livros, né? Que isso o máximo possível antes deles ter que perder eles, né? Exato. No mundo em que só sobraram 2 pessoas, ela é a mais inteligente do planeta. Feito, com certeza. E vocês? Também é a segunda mais burra. E eu escolhi eu pensei na Mamau, mas aí eu pensei, não vou pôr a Mamau não, vou pôr a Kotoko Iwanaga, a protagonista de Inspector, um mangá que eu gosto bastante. Que ela dentro desse mangá ela é chamada pelo apelido de A Deusa da Sabedoria pelo papel social que ela ocupa de ser uma diplomata entre conflitos entre yokais e humanos. Não só quando tem gente brigando, ela vem com a sabedoria dela guiar pra um caminho do não conflito, mas o grande papel dela é ser uma espécie de, não detetive, mas de quem resolve mistérios. Então, quando alguém vem com uma explicação sobre uma grande dúvida, ela diz uma explicação sobre o que aconteceu, que pode ser verdade ou mentira, dependendo do objetivo dela. Se ela quer que essa pessoa descubra ou não descubra que os yokais existem. Mas, então, acho que ela cumpre esse papel de guiar os caminhos, de que ela determina qual caminho essa história tem que ir, nem que seja guiar pra uma
mentira que vira verdade porque todo mundo vai acreditar e agir de acordo. É bem sobre isso o mangá dela. Eu acho que esse mangá existia até agora. É muito bom esse mangá. É muito bem argumentado aí. Eu aceito se você falou isso. Mas se ela decide se ela transmite a informação ou não, ela é sábia meio na categoria Mestre dos Magos ali, né? É sábia, mas não ajuda de verdade. Se não. Ela ajuda de verdade em casos que a verdade não ia ajudar ninguém. Ela entendi. Guia. Eu pensei muito na questão de uma pessoa que serve como um guia. Ok, eu aceito. Eu aceito, então. Que seja. Eu nunca li esse mangá, não sei É um bom mangá. In/Spectre. Exatamente. Próximo aqui é a roda, algo cíclico, e o ir e vir, mudanças e escolhas. Aqui no Terra está falando que a pessoa regida pela roda vive entre alegrias e tristezas, é dócil e tranquila, pode se tornar impetuosa quando tá irritada, sei lá. Essa aqui eu já posso cravar que eu copiei o Iso, tenho certeza. Eu duvido. Pô, Iso, você não foi de Tank Chair? Não. Tá. Mas é muito bom. Muito bom. Tank Chair achou espaço nesse programa. O Tank Chair, o personagem principal de Tank Chair, que é literalmente um assassino que anda sobre rodas. Eu consegui ver a roda com muita facilidade, eu não vou mentir, não. Mas e aí essas questões do ir e vir e ele tá nesse estado que ele tá mais tranquilo, e aí ele volta a ser o assassino quando ele sente perigo ameaçando ele. Boa, então, tipo, ele só consegue reagir quando tentam atacar ele. Então, ele tá nessa transição de daí. Eu não fui pro Tank Chair, eu fui pra Sarasa, a protagonista de Basara. É curioso porque eu fui com o Shuri. Porque eu senti que o tema da mudança, tanto a mudança interna quanto a mudança externa, são bem representados na jornada dela. A roda convida um revolucionário, realmente, pra essa categoria. E tem o ciclo dentro dela, de estar intercalando entre ser a Sarasa e ser o Tatara constantemente, a mudança de humor que o judeu mencionou. O Luke, você foi pro Shuri porque você acha que ele quebra a roda? Motivo. Não, porque eu pensei em personagens que passam por muitos cenários diferentes durante o arco deles no mangá, né? Tipo, viveu muita coisa em muitos status. Foi escravo 3 vezes. Isso. Foi tipo, o rei foi tipo o rei que o príncipe que o rei não gostava nem um pouco, aí depois precisou ir lá ajudar o cara do reino principal, né? Quando no final do mangá é chamado. Mas aí depois ele não é mais isso, aí depois ele tem todo o vai e volta da relação dele com a Sarasa, né? Então, eu pensei nessa lógica, porque é um personagem que passou por muitas visões de mundo diferentes e estados de mundo diferentes durante o arco narrativo do mangá. Eu escolhi o Shuri de Basara pra outro signo, vamos ver se a gente chega lá. Ok. Eu tenho um pouquinho de vergonha da minha escolha, porque eu não pensei muito em poderes, eu tava pensando só nos personagens e tal. Eu usei bem pouco o conceito da... Porque essa personagem não é nem um pouco personagem de mangá de luta, é a Kiko Hayashi, de Kakukaku Shikajika. Você escolheu a autora de Kakukaku Shikajika, que é literalmente. Sim. Bom, ele falou o nome dela, não falou o pen name dela, então... A minha lógica ela pensou na roda externa, eu pensei internamente. Ela é uma personagem que nesse mangá ela tá sempre indo e vindo nas escolhas que ela faz durante esse mangá. É sempre um sobe e desce de tipo arrependimentos e esse tipo de coisa. Uma história bem cíclica nesse sentido, sobre tipo, voltar e ir pra frente com as coisas que você faz. Eu pensei muito em Kakukaku Shikajika pra a roda. Não sei se tem algum sentido ou não nisso. Ela nessa história, talvez, porque se você for pensar na autora, não, que ela alcançou depois, ela seria mais uma estrela, por exemplo, é uma pessoa de sucesso, que comanda, tá em destaque, então teria que ser ela nesse período da vida dela mesmo. A Kiko Higashimura é uma estrela. A Kiko Hayashi é a roda pra mim. Ok. E aí, que vocês apontam? Tem que ser Tank Chair. Tank Chair. É muito na cara, né? É muito na cara. De quem é o personagem da roda? Tank Chair. Próximo é Estrela, sucesso e crescimento interior. Esse aí é o signo do judeu.
Esse é o mesmo, é perfeito. Uma pessoa otimista, nasceu pra brilhar e atrair as pessoas. É o clássico protagonista do Battle Shonen, né? A estrela, eu diria. Poderia ser. Eu escolhi o Luffy de One Piece mesmo. Pra mim é o Luffy. É o Luffy. Eu li a descrição aqui, eu pensei, é o Luffy. É o Luffy. Vive rodeada de amigos, mas às vezes quer tudo do seu jeito. Justíssimo. Foi no óbvio aqui, foi no óbvio. Vocês têm alguém não tão óbvio, Luke? Eu escolhi o Muta de Ushu Kyodai. Eu pensei em um personagem que a gente vê muito o processo bem do comecinho até o fim, tipo, dele virando uma pessoa de sucesso. E que a gente acompanha satisfatoriamente cada um dos passos dele. O Muta é o protagonista de Ushu Kyodai, que é um mangá de astronautas, né? E a gente acompanha o começo do mangá quando ele é demitido do emprego dele porque ele agrediu o chefe dele que tava sendo escroto. E aí ele tava sem rumo na vida. Ele tem um irmão que é astronauta, tava, tipo, sendo o primeiro japonês a pisar na lua, alguma coisa assim. E ele olha e é motivado. E se eu tentasse ser um astronauta? E aí a gente vai acompanhando a carreira dele nesses mais de 40 volumes, do ponto inicial dele fazendo o primeiro teste até a hora que ele consegue o sonho dele de infância de pisar na lua. Essa é a jornada. E a gente vê um mangá, é um personagem que a gente fica muito feliz de ver ele finalmente ganhando o reconhecimento no final de uma jornada tão arduosa pra ele chegar naquele ponto. E é um bem protagonista de Battle Shonen, no estilo personagem com carisma, que não faz as coisas seguindo a lógica mais normal de como seriam naquele universo. Passa por um desenvolvimento bem grande durante a história e tudo mais. Eu acho que ele encaixa bastante. Quero completar que, como astronauta, ele tem uma conexão direta com estrelas. Sim. Boa, essa foi uma das que eu pensei. Isso é importante. Fala aí. Fala aí. Eu peguei a Kate de Shadow House, uma líder natural, como qualquer protagonista de um Battle Shonen precisa ser. Com grande carisma, juntou toda a ala das crianças pra causa dela. E além da parte da liderança e da parte do grande carisma, eu pensei porque ela atualmente no mangá ocupa o título de Star Holder. Ela tem uma estrela no peito dela pra indicar a posição de autoridade que ela conseguiu conquistar ao longo do mangá. Eu escolhi a Kate pra outro signo. E eu acho que funciona melhor, depois eu vou justificar. Pra este, eu escolhi Sakura, de Cardcaptor Sakura. Porque ela tem esse crescimento interior, que é importante do signo. O símbolo dela eventualmente se torna a estrela, né? Ela originalmente tem que capturar as cartas que são do lado do Mago Clo, que a simbologia dele foi a dualidade do Sol e da Lua. E quando ela termina de capturar todas, ela precisa transformar essas cartas em cartas dela, e esse processo se transformar no poder da estrela, né? Então, a evolução dela passa por transformar em estrela. Então, eu gostei dessa simbologia. Tem que ser a do Luke aí, do protagonista lá de Kyodai. Muito bom, uma excelente escolha. Ok. Eu tô de acordo, Ótimo mangá, vocês deveriam ler. Tem só 40 volumes. Não vou ler isso. Vai ser facinho passar por essa casa, mas é isso aí. Próximo é o Sino, ordem, pontualidade, organização. Né? Começa você, estranho. O sino, quando eu li a descrição, ele é o símbolo do sino porque ele era a forma de contar o tempo, né? Pra quem é nômade, a forma deles se guiarem era o som dos sinos das igrejas que contavam as horas do dia. Então, pra todos os efeitos, eu pensei, ok, contagem de tempo, é isso. A primeira personagem que eu pensei foi no cara que apareceu há pouco tempo em Akane Banashi, que é um cara do... Eu pensei nele, mas eu achei ele um personagem tão aleatório que eu não quis colocar ele. Ele é muito aleatório. Eu pensei, que personagem tem temática relógio? E veio automaticamente na minha cabeça o único personagem que eu lembro de Air Gear, que era o Ion Clock. O Ion Clock. Que era um cara cujo todo o poder dele... Mas eu acho que ele tinha coisa de organização, né? Mas, ele tinha... Também, a organização, o poder dele era manipulação do tempo, de certa forma. Ele era um cara muito correto, muito sério. E aí eu fui nele por causa do poder do relógio do tempo aí. É basicamente um cara que anda de patins e para o tempo. É isso. Esse é o poder dele. Faz sentido. Luke. Essa foi, acho que
Eu não gosto muito do personagem que eu escolhi, embora eu acho que ele encaixa, eu só não acho que é um personagem muito legal. Mas eu pensei no quesito, assim, personagem muito metódico, muito organizado, muito com foco em fazer as coisas da maneira mais, tipo, regrada e certinha possível dentro do padrão dele. E nessa lógica, o personagem que veio à mente, por mais que eu quisesse ter pensado em outro, é o Mikami de Death Note. Que toda a lógica dele é que ele quer tanto que as coisas sejam organizadas e regradas e do jeito dele que ele vai além do light, né? Ele mata pessoas que não são criminosas, são só, tipo, pessoas com a noção que não estão cumprindo o papel de ajudar na sociedade, segundo a visão dele. Tem muitos sinos. Tem muitos sinos em Death Note, tem sim. Tem muitos sinos em Death Note. Não nele, né? Mas tem muitos sinos em Death Note. Muitos relógios. Sei. É um dos mangás que mais que atenção com alguém só olhando os segundos do relógio. O Mikami, porque ele tinha todo o plot, né, tipo, do plano, acho que envolvia ele fazer o negócio na hora certa, ele fazia só, tipo, exatamente 2 páginas por dia e com o horário certinho e tudo mais. Que foi o que entregou ele, inclusive. Foi o que entregou. O Nier passou a perna só pro Kunikami fazia uma página por dia. O negócio só exatamente do mesmo jeito sempre, ele enchia os cadernos direitinho. Fala aí, Judeu, qual é o seu? Tem uma escolha óbvia aqui, que é Death the Kid, de Soul Eater. É um personagem clinicamente metódico e que é viciado na ordem, né? Que qualquer coisa que não é simétrica dá uma agonia enorme dele. Ele é a escolha óbvia pra mim, é Death the Kid, de Soul Eater. Ele é a representação do sino pra mim. Ele é assim. Ele é bem óbvio mesmo. Ele é pontual? Às vezes não, porque ele se foca. Às vezes ele sai do rolê pra conferir se ele deixou o quadro 1 milímetro assimétrico ou não, ele tem que consertar. Ok. Então ele tá mais focado nessa parte do que na pontualidade exata. Ele é mais organizado do que pontual, é assim. Sim, eu escolhi um personagem, eu queria ter ido depois do Luke pra fazer piada, porque eu escolhi o Kira, mas não o Kira de Death Note, o Kira de Jojo. Ah, nossa, faz perfeito sentido. Eu tava sentido. construindo essa piada. Porque que é o vilão de Jojo, que é uma pessoa extremamente metódica e organizada e que o objetivo de vida dele é ter a própria rotina inalterada. Não, nossa, acho perfeito. É exatamente isso. É ter a paz, viver numa cidadezinha pequena completamente em paz e seguindo toda a vida mais rotineira possível, né? Tipo, mais pacata, mais básica. Ele chega em casa às 8 horas todo dia, porque ele tem que dormir às 11 horas todo dia, porque ele tem que trabalhar no mesmo horário, porque a vida tem que ser relógio, e se descobrirem que ele é um criminoso ou serial killer, ele talvez abale essa rotina, e ele não quer perder isso. É possível, né? Vai dar muito trabalho. É muito importante pra ele não perder isso. Eu tô comprado no Kira. Eu acho que é ele, Tô comprado. Vocês estão falando aí, eu compro. Yoshikage Kira. Próximo é a moeda, dualidade, justiça e harmonia. Que pessoas muito bem equilibradas, que levam em consideração os dois lados das coisas. Justas, né? Pessoas os dois lados da moeda. Justamente. Perfeito. Isso, começa você dessa vez. Ok, eu escolhi o protagonista de Cypher Academy, Hirohazaka Iroha, que eu acho que ele representa muito bem a parte dos dois lados da moeda, especialmente porque ele é o segundo lado da moeda, geralmente escondido. Ele sempre é a pessoa meio diferente do grupo, ele é o único homem na escola de mulheres no mangá no harem, só pra fazer essa distinção, porque essa premissa faz quem não conhece pensar outra coisa. Ele é uma pessoa atlética num ambiente puramente intelectual, então ele sempre representa essa segunda parte escondida daquele ambiente, e ele é uma pessoa extremamente justa e neutra, especialmente aqui dizia muito sobre a habilidade de nas relações interpessoais não ser enviesado. Eu acho que o Iroha representa muito bem essa habilidade de coordenar uma dinâmica, um conflito, sendo a figura neutra. Ok. Estranho, fala alguém aí pra gente não escolher o personagem do mangá cancelado. Ei. Aqui é onde eu utilizo a personagem que o Iso já citou, mas na verdade, quando eu li a descrição da moeda, me veio um sentimento meio gêmeos do signo do Zodíaco tradicional, que no Cavaleiro do Zodíaco teve o twist de que eram 2, de fato. E aí eu pensei que pra esse faria sentido uma dupla de personagens que fossem complementares, que é a Emilico e a Kate, de Shadows House, por representarem a dualidade, luz e sombra pra começo de conversa. De fato. A harmonia, porque elas precisam se movimentar juntas ali, né? Ter o mesmo movimento. E
E são, de fato, dois lados da moeda. Tem a força física com a inteligência, o planejamento com o coração. Elas representam bem a dualidade e ambas são justas, no final das contas. Eu ia colocar irmãs gêmeas, mas aí eu mudei de ideia pelo Iroha. Eu pensei na ideia do estranho de fazer duas personagens, mas eu não consegui pensar em nenhum que seguia essa lógica. Quem que é os gêmeos, Iso? Ia ser do mangá Umi no Yami Tsukinokage, que é o mangá claro da gêmea maligna, destruindo a vida da gêmea boazinha. É a usurpadora dos mangás. É que eu acho que tem o oposto de harmonia nesse mangá, né? Então tem esse problema. Foi o que me fez mudar, inclusive. Eu não vou mentir. Eu pensei bem e achei que a gimmick não era o suficiente. Que conste só que moeda é o equivalente ao signo de Libra no horóscopo tradicional. Embora seja fácil pra gente pensar nos gêmeos por como eles faziam a questão da dualidade, e tá correto usar isso na brincadeira, o literal contraparte da Libra, não de gêmeos. Sim. E você sim. Foi só... A primeira coisa que me veio à mente quando eu li a descrição do estranho, né, falando de dualidade, os dois lados, harmonia, eu pensei em personagem... A coisa que me veio à mente não foi um personagem de mangá, né? Foi o Avatar. Tipo, de Avatar, Land Jank, que é a ideia de, tipo, harmonia entre dois mundos, assim. O personagem que faz a ponte entre dois cenários diferentes e seguia. E seguindo nessa lógica, eu pensei em personagens que encaixariam nessa função narrativa dentro daquele mundo. E quem eu cheguei foi o Shinsuke de Sengoku Yoko. Que o arco narrativo dele na história de Sengoku Yoko é que ele começa sendo um personagem bem, tipo, agressivo, bem vingativo, e ele termina sendo o personagem que começa a ser o personagem que entende os Yoko daquele mundo, né, os demônios, as criaturas do outro lado daquela sociedade. No final do mangá ele até se descreve como, tipo, o representante do outro lado, né, tem uma piadinha no final que quando troca de Shogun naquela história ele fala, pô, mas o Shogun tem que vir falar comigo, né, porque eu sou o cara que tá aqui como o cara que fala com os demônios, do lado dos demônios, né. E esse é o arco narrativo dele, tipo, ele é o cara que tá representando esse aspecto. E poderia ser o Senya também, que é o outro protagonista, né? Que é o personagem que tem, tipo, 100 demônios dentro do corpo dele, e que o arco narrativo dele é que ele tem que fazer amizade, né, com esses demônios, entrar em harmonia com eles. Então, eu acho que qualquer um dos dois representa esse aspecto, que foi o que eu peguei, né? De juntar os dois aspectos daquele mundo e fazer que eles entrassem em harmonia. Perfeito. E você, Judeu? Eu fui mais pro lado da justiça e do equilíbrio mesmo. Tanto fala aqui sobre harmonia espiritual e corporal e tudo mais. E pra mim, tudo isso gritava Fullmetal Alchemist pra mim. Então, o conceito de troca equivalente parece muito isso também pra mim. A ver com a moeda e com a dualidade. E, pra mim, o Ed do final de Fullmetal Alchemist, ele é o personagem que representa isso aí. Ele é o cara que sacou o mundo, sacou a harmonia entre as coisas e a troca equivalente, justamente. Justo, faz sentido, consigo concordar. Alguém quer bater o martelo? Eu quero do estranho porque eu também pensei na ideia de gêmeos e eu achei que ele chegou na resposta legal. Eu acho que o estranho ser o único que conseguiu usar a situação de dupla, né, e que o resto também encaixa, acho que ele ganha nessa. Boa, estranho. Boa. Mas eu gostei de todos, inclusive do meu. Perfeito. Sou contra a reclamação do Judeu que mangá cansado não pode, porque o Iroha é muito bom. Próximo aqui é a adaga. Tem a ver com transformação, mudança nos estágios da vida. Seguindo as fontes aqui, supostamente você dá uma adaga para uma criança cigana para passar para a vida adulta. Que adolescentes viram adultos. Também representa a morte aqui. Deixa eu jogar aqui o meu primeiro, porque esse é onde eu pus o Shuri, de Basara. Pra mim, ele é o personagem da transformação. É o cara que vira nobre escravo 3 vezes, pra mim. Ele que tem essa mudança de estágios até chegar em um certo ponto, inclusive relacionado com a morte. Pra mim, o Shuri de Basara é o personagem que representa a adaga pra mim. E você, estranho? Eu fui na transformação como
passagem de mudança de estágio de vida. E aí eu fui num Come of Age, olha aí, né? A pessoa tá se tornando uma adulta. Mas no final não tá virando um adulto, tá virando um dragão. Pensei na Ruri, de Ruri Dragon. Boa. Ela tá nesse processo de mudança, de se entender, tá passando por um novo estágio da vida, só que esse novo estágio da vida é virar um dragão. Então é onde ela está nesse momento. Boa. Isso. Eu coloquei um personagem que está passando, ou melhor, que está tentando muito fazer uma mudança de estado da vida, que não é a passagem adolescente para adulto, mas é algo que marca muito a vida do adulto, que é uma transição que ele quer fazer, que é Ricarigueiro, de Marriage Talks. Um personagem boa, também boa. Tentando muito casar, e não tentando casar só por amor, mas tentando casar pra família reconhecer que ele atingiu esse estágio da vida dele, pode receber as responsabilidades equivalentes. Então acho que tem muito a ver com a tradição da adaga, especialmente sendo ele um assassino, uma família de assassinos. Não é isso que o povo romano pensou, mas também tem uma rima simbólica com o item em si. Eu tentei encaixar o personagem de Marriage Toxin em algum, eu não tinha sentido nenhum. Aqui a sua explicação ressoou comigo, então assim. E Luke? Eu fui pro lado do Come of Age também, que nem o Estranho falou. Mas sabe o que eu também pensei? Eu pensei que uma adaga é um negócio muito Ed, não é? Então, assim. Literalmente, tem duas Ed. De fato, exatamente. Um Come of Age é que o personagem quer destruir o mundo. Então, eu escolhi a Samidare, de Hoshi no Samidare. Boa. Que é o conceito de Come of Age está muito presente em Hoshi no Samidare, né? A transição especificamente dela é de da adolescência para adulto. E a questão de transformação é algo que o drama dela no mangá é o medo dela não conseguir, né? Ela quer... Por quê? Porque ela tem uma doença, porque ela tem medo de que ela vai morrer e não vai crescer, e as pessoas vão deixar ela para trás. Então, e o arco dela narrativa no mangá é que tem esse objetivo, né? Tipo, voltar a querer participar dessa transformação, participar dessa mudança de estágio de vida, né? Seguir em frente, os personagens voltando pra buscar ela, né? E fazer a progredir na vida. Então eu acho que encaixa em todos esses aspectos, né? É um Come of Age muito relacionado à morte e muito relacionado à transformação, que é o tema do mangá. Eu consigo... Foi o único que encaixou mais o senso de morte. O Shuri também, por N motivos. Várias dead flags ao longo. Mas esse encaixou bem com o sentido de... Tô bem satisfeito com todas as escolhas aqui. Esse tá bom. Boas. Essa todas tá boa. Boas. Melhor signo, né? O que vai fazer? Vamos deixar em aberto isso, ok? Vamos deixar em aberto. Ok. Esse tá bom bastante. Vou deixar o Vinte decidir. Próximo é o Machado. Aqui tá falando que destruidor de obstáculo, transformador da natureza, alguém desbravador, alguém que vai atrás e faz, né? Começa você, Luke, dessa vez. Eu li o conceito de alguém que destrói e alguém que transforma, né? Natureza, assim, natureza, né, mudando o mundo no geral. E que tem o conceito de destruição envolvido com ele. Eu pensei no Nika de One Piece, não no Luffy, no Nika. Que é a figura, né, que é famosa de fábulas, que vai chegar pra mudar a ordem natural do mundo, né? Essa é a figura, esse é o sentido simbólico dele, da figura religiosa que não sabemos nem se existiu de verdade ou não, mas é isso que as pessoas do mundo de One Piece acreditam, que é a pessoa que vai chegar, destruir o estado atual do mundo para que ele possa se transformar em algo novo. E com todo o conceito de aventura e tipo de descobrir o que é novo, né? Infelizmente eu não uso machado, nas silhuetas eu acho que ele usava só uma lança e uma espadinha. Mas... Um escudo e um punhal. Escudo e um punhal. Eu achei a boa explicação, mas aí a pessoa chegou na casa de Machado nas 12 escadas, o que vai ver lá? Um desenho na parede? É foda, Ou vai ver o Luffy? É isso aí. Vai ver um boneco vai ver o Nika lá. Talvez você veja o Joy Boy. Talvez veja o Loki. Eu não sei. Depende. A gente vai ver o que tá na cabeça do Oda nesse momento. A gente ainda não sabe o que tá na cabeça do Oda. Tá faltando informação aí pro Nika. Eu admito que você falou o Nico, eu pensei, eu nem sei se esse cara existe. Mas eu também não sei se esse cara existe. Mas dentro do mundo de One Piece, não importa a pessoa existe ou não. O que importa é que as pessoas acreditam que existe. Essa é como a novidade baseada nisso. Descobrir se existe só chegando na casa.
Exatamente. Quem você escolheu? Uma pessoa concreta. Eu escolhi a Sirpa de Golden Kamuy. Falou em destruidor de obstáculo e transformador da natureza. E eu tentei pensar na maneira mais otimista disso possível. Porque eu posso olhar pra isso e pensar em passar um trator na natureza, que é um grande obstáculo pra eu construir minha cidade. Ou posso sempre pensar numa pessoa indígena que mata um urso e depois cozinha o urso, pega a pele, protege alguém e guia as pessoas para conseguirem atravessar Hokkaido. Parece uma pessoa mais positiva do que é transformar a natureza, desbravar e destruir os obstáculos. E você, estranho? Eu tenho 2, na verdade. Eu não consegui decidir. Eu tenho um que eu acho que é melhor, mas é muito específico. Os 2, curiosamente, são protagonistas de mangás da Shonen Magazine. Eu pensei no Rudo de Gashakuta como transformador, mais na parte de transformador mesmo. Um cara que pega qualquer lixo e transforma em algo útil. E o poder dele é esse. Mas eu gostei mais, e ninguém aqui vai ter lido até essa parte, mas especificamente no Sanraku de Shangri-La Frontier, mas no arco em que ele tá jogando o jogo de luta, em que ele tá com o personagem Cursed Prison. Porque o personagem Cursed Prison, no jogo de luta que ele participa num dos arcos ali de Shangri-La Frontier, é um personagem que o poder dele é transformar, ele é lento, mas ele transforma tudo em volta dele em arma. Então, tipo, qualquer coisa do ambiente vira uma arma. Então ele transforma tudo, ele destrói os obstáculos, porque ele quebra tudo, e tudo isso vira arma pra ele. Então ele destrói transformando. Então foi nesse caminho que eu fui. O Sanraku como Cursed Prison de Shangri-La Frontier. Gostei mais do Rudo. O Rudo funciona também. Você falou o Rudo, eu pensei, putz, eu devia ter pensado nisso. Eu juro que foi o que me passou. É que ele não tem muito de destruidor de obstáculos, ele ainda é meio perdidão. Precisa ter um pouco mais de assertividade na vida. Mas ele tá desbravando o mundo do lixão. Tá desbravando, de certa forma. E você, Judeu? Eu pensei muito no sentido de destruidor de obstáculos e desbravador, e principalmente nesse sentido de sair da inércia, de desbravador mesmo. E pra mim é a Foz de Land of the Lustros, de Hoseki no Kuni. De Hoseki no Kuni, que pra mim é a personagem que, tipo, ela vive nesse mundo e que nada acontece nunca. E ela que é a que empurra as coisas pra finalmente acontecerem, sabe? Se é por bem ou por mal. Ela não destrói a natureza, mas ela destrói tudo, sabe? Pra poder fazer, pra desbravar mesmo. Se é possível desbravar demais, a Foz fez. Foi exatamente o que ela fez. Desbravou demais. Literalmente. Desbravou mais do que devia. Mas eu gosto da escolha. Faz sentido. Eu tô dessas daqui, eu tô mais comprado na Foz. Eu acho que é uma boa escolha. Perfeito. Deixa a Foz aí, porque vai ser a única vitória dessas aqui. Você tá contando? Você tá contando? Ele ganhou. Você teve barra o Shidaruma barra Shidaruma, é verdade. Vamos terminar então esse podcast com ferradura. Aqui tá falando de trabalho e esforço pela sobrevivência. Então, alguém muito empenhado pra sobreviver, né? Uhum. Pra mim, na hora que eu li isso, eu pensei, é o tanque do time. Tipo, é um personagem forte. Foi isso, foi essa a minha leitura. Ferradura, boi, cavalo, bicho forte, é isso. Nossa, eu fui por um caminho muito diferente. Que engraçado. Esse foi o caminho que eu fui. Eu pensei, eu vou jogar os 2 que eu não escolhi, que é o Aldebaran do Senseiya, é o touro, literalmente. Ok, muito óbvio, não vamos escolher isso. O Barô de Blue Lock, que ele é o touro do futebol ali. Boa, ok. Uhum. Mas eu fui com a Maki de Jujutsu Kaisen, porque ela é o tanque de verdade, que trabalhou e se esforçou, lutou pela sobrevivência. Cheia de cicatrizes pra mostrar a sobrevivência, então eu fui de Maki. E ela é justamente aquele tropo do personagem que não tem poder mágico, que vai só na força bruta mesmo, só no esforço mesmo. Total. Boa. Você, Luke. Eu fui totalmente oposto ao caminho Battle Shonen. O personagem que eu escolhi, eu acho que não encaixa muito no conceito de trabalho, né? Porque se você pensa na noção básica de trabalho, ele evitou basicamente isso a vida inteira. Mas no esforço para sobreviver, eu acho que o Kaiji de Kaiji é uma opção muito boa. É toda a narrativa dele. Inclusive, eu fui pro outro lado do conceito de ferradura, né? Que é um símbolo de boa sorte.
Então, tipo, a narrativa... Ele conta muito com ela. Importante. Então, eu pensei nesse aspecto da situação. E o Kaiji é o personagem que tá sempre lutando pra sobreviver, se arrastando no possível, segurando na perinha do penhasco pra levantar e consegue. E sempre consegue, tá sempre lá. E até o final nessa. Nunca tá fácil. É sempre o sofrimento, é sempre esforço. Às vezes perde parte do corpo. Às vezes perde parte do corpo. Às vezes aí as partes do corpo voltam, quem sabe, talvez não. É o personagem que mais trabalha pra não ter que trabalhar, né? Exato, exatamente isso. Fala aí, Judeu, qual que é a sua? Eu pensei essa aqui é uma personagem muito empenhada e trabalhadora, mas trabalhadora pela sobrevivência dela, que é a Komuko como Desugana Nika. A gente chama aqui de o mangá da aranhazinha. É a protagonista do mangá da aranhazinha. Eu leio. Tá no momento curioso. Onde tá muito agora. chato. Tem momentos, qual é isso? Às vezes é divertido. Mas não recentemente, Mas nunca mais foi o que foi no começo desse mangá, que é a pura sobrevivência. Que era um momento mais isso, né? Que você tá, tipo, puramente sobrevivência. Exato. E o trabalho pela sobrevivência especificamente. Vocês escolheram quem? Eu fui numa interpretação muito curiosa de trabalho pela sobrevivência. Eu fui na personagem Mishima Hitomi, de Hina Matsuri, que é uma das personagens de maior destaque do mangá, que acidentalmente consegue um emprego e pra não dar emprego. Sim, por um mal entendido. E pra não dar trabalho pros pais, ela tenta fazer ninguém descobrir que ela é uma criança trabalhando. E a piada do mangá é que ela progressivamente consegue mais trabalho e fica trocando de empregos e ascendendo na vida. E a situação só escala. Ela começa como bartender, aí ela vira guarda de trânsito, ela começa a trabalhar em construção, ela vira office girl, ela vira gerente de uma empresa, ela tem que fazer um intercâmbio nos Estados Unidos pra ganhar. A história da vida dela é só trabalhar e tentar não destruir a vida dela com descobrindo que ela é uma criança fazendo tudo isso. Acho um grande exemplo do que significa trabalho, assim. E na categoria mangá, padroeira dos trabalhos. Isso aí. Eu jamais lutaria contra a Maki. Falou de Maki, eu aprovo. Eu tenho essa questão aí, mas eu sou contratualmente obrigado a negar a Maki, mas se for 2 contra 1, aí eu perdi o voto. Eu ainda gosto do meu, você pode votar pra mim. A Hina Matsuri, eu gostei dessa personagem. Tem muitos favoritismos aqui, vamos deixar pro ouvinte decidir esse último, ok? Beleza. Okay. Eu anotei tudo aqui, você quer um recapitula pra finalizar, Judeu? Vamos lá, vai, estranha. Ó, Taça, a gente escolheu Rentaro, de 100 Namoradas. Capelas, escolhemos Scar, de Fullmetal Alchemist, excelente escolha. Boa. Punhal foi o It, de It the Witch. Excelente, tem punhal. Tem um punhal. O Coroa foi Ouen ou Shidaruma, de Dorohedoro. Ficou vago. Candeias ficou Kotoku Iwanaga, de Inspectory. Mangá que só o Iso leu. Roda foi Tank Chair de Tank Chair. Tem roda. Estrela foi o Muta, de Uchuki Odai. Perfeito. Sino, o Kira, de Jojo's Bizarre Adventure. Moeda, a Emilico e a Kate, de Shadow's House. A Daga, a gente não bateu o martelo. Ficou as 4 opções. Aberto. Ruri, Dragon, Shuri, de Basara. Hikaru Gecko, de My Head Toxin. E Samidare, de Hoshidare. Machado a Foz, de Hoseki no Kuni. E agora a Ferradura também, a gente não bateu o martelo. Pode ser a Maki, pode ser o Kaiji, pode ser a Mishima Hitomi ou a Komoku da Aranha. Tá aí pro muito ouvinte. Indeciso a gente, né? Comenta. A gente decidiu 10 de 12, tá ótimo. A média tá excelente. O ouvinte pode deixar o comentário aí. A gente tinha que fazer o cálculo, né? Tipo, analisar todos os programas e ver. Quantos a gente não decidiu? Aqui a média tá boa, pelo menos. Ficou horrível na narrativa. Péssimos defensores das 12 casas aqui. Não, que isso. Vários poderosos aqui. Se a gente usar o Seiya não chega no Saga, né, nesse caminho não aí, ó. Falo com propriedade. Acho que a gente tem que usar o fato de que alguns não vão ter lutas, tipo, físicas, né? Pode ser um desafio... por exemplo assumindo que a gente escolhe seu Kaiji no final, ele vai ter um duelo de aposta, não vai ter um duelo físico. Sim. E o malandro de Kyodai?
Qual vai ser o cast dele nas musicadas? Você tem que ir lá na lua pra derrotar ele. Esse é o desafio. Boa, conseguir chegar na lua. Mas o cara que pega o Rentaro e também tem que brigar com as 100 namoradas dele. É verdade, é verdade. O cara que pega o Rentaro tem que se tornar uma namorada do Rentaro. Essa é a narrativa. Esse é o final da luta. Esse é o final da luta. Não, porque o Zing dá na hora que ele se vem. Não, o Zing dá no começo, aí tem a luta inteira e esse é o final do... Esse é um arco de 3 capítulos sem namorada, tranquilamente. Eu quero só finalizar, já que a gente tá caminhando aqui, vai subir a música, finalizar pedindo novamente desculpas à população romani. A gente só tá seguindo o que a internet diz. Desculpa aí. O horóscopo, ele existe na internet com toda certeza. A gente só não tem certeza se ele existe na cultura de alguém. Mas ele existe em algum canto da internet. Mas tem algo mais in character com mangás do que a gente pegar uma cultura alheia a nós e destruir ela? Não. Qualquer mangá que faz isso, eles só adaptam a parte que existe na internet. Ninguém nunca adaptou a parte que existe na cultura de alguém. Não, inclusive com a própria cultura deles, né? Se você pensar em Naruto, o que eles fazem ali com a mitologia própria Shinto deles ali? Caga tudo em cima ali. Inventa que os deuses deles são alienígenas. Seria os deuses astronautas. Recomendação da semana é minha, do Estranho. Sim, Estranho. Você deu a dica que você quer oficializar alguma coisa. Será que a gente tem noção? Não é muito citado nesse podcast, mas é um mangá que parece que foi recomendado, mas ele não foi. Vou começar pelo nome e aí todo mundo já vai sacar. O nome oficial japonês é Mitaraike Enjousuru. Claro, o nome universal que ficou nos Estados Unidos e virou a série é o Burn the House Down, ou como a gente aqui entre nós chama de o mangá do incêndio. Quando alguém fala o mangá do incêndio é Burn the House Down, que conta a história acompanha principalmente a Anzu, que quando ela era mais nova, a casa dela pegou fogo, e como resultado disso, a mãe dela foi culpada pelo incêndio da casa, o pai dela se separou da mãe e casou com uma amiga da mãe, e a Anzu sempre estranhou a culpa ter caído na mãe. Ela acha que foi a amiga que plantou essa situação do incêndio e fez a família dela cair em desgraça, né? Basicamente, a amiga da mãe dela, que casou com o pai, que era um médico proeminente e tem um hospital famoso na região, ela agora vive em luxo, é uma influencer digital, e a Anzu vive na miséria. A mãe dela perdeu a memória e ficou acamada por conta desse ocorrido, e a Anzu quer vingança. Então ela vai tentar descobrir o que aconteceu naquele incêndio, e para isso ela vai se infiltrar na casa como se fosse uma empregada, um nome fictício. E é isso, é uma história a melhor definição é um novelão. Ele é um novelaço. Ele é um tão novelão que ele foi usado de base para a clássica novela Avenida Brasil. Não foi? Talvez, eu não sei a história da Avenida Brasil, mas a história é basicamente um monte de twists, pessoas manipulando pessoas o tempo todo. Você não sabe quem sabe o quê, quem quer o quê. Só a personagem principal que a gente tá acompanhando. E é uma história de muitos twists, muitos twists. Como uma história de série pode ter tanto twist, eu não sei. Mas tem twist que não acaba mais. Eu aprecio muito, especialmente o fato que é uma história de mistério que não é um assassinato. Isso cria dinâmicas diferentes que você não tem numa história que a pessoa morreu, assim, tipo, que você tá tentando resolver um crime onde não tem, tipo... Porque os stakes ainda são muito altos, ainda estragou a vida de muita gente, mas, tipo, a menina ainda tá lá, tipo, a mãe ainda tá lá, ela ainda é um personagem, ela ainda tem várias outras questões acontecendo e coisas que podem ser resolvidas ainda, né, tipo, não tá tudo tão definido e cria
uma dinâmica que pra mim é raro em ver em histórias de mistério. Tem twists que não são, tipo, twists que são diferentes de, tipo, quem matou essa pessoa, onde tá o corpo, quais foram as pistas disso. Você tem que usar de mecânicas que não são das mais comuns de história de detetive, né? E eu acho que o mangá é bem criativo nisso. É bem criativo. A Anzu é uma excelente protagonista. Excelente. E a Makiko é uma excelente antagonista. Makiko é só uma mãe de família e ela te põe medo. Quando ela olha e dá aquele sorrisinho, você fala, e caralho, fudeu. O que ela descobriu? O que ela vai fazer? É um mangá muito de tensão. E é uma história muito gostosa de ler. São 8 voluminhos, não é demorado pra ler. Tem uma série que saiu no Netflix que eu vi primeiro, antes de ler o mangá. Imagina o Estranho abandonando a mídia mangá então, Estranho, não foi que eu abandonei. Sabendo todos os twists já. Eu li o mangá sabendo todos os twists, funciona melhor no mangá. A série não é ruim, não. A série é boa. É que a Bruna começou a ver, e aí eu peguei de canto de olho, e eu vi o primeiro episódio com ela, e eu, ok, vamos ver tudo, vai. E aí e depois eu falei, esse é o mangá do... Acho que não foi no segundo episódio que eu falei, esse é o mangá do incêndio. Agora que eu me toquei. E é bom. É um bom mangá, é um excelente thriller, e eu queria oficializar pra gente ter na nossa lista aqui. É muito bom. Importantíssimo. Importantíssimo. O podcast tinha que falar mais sobre. Sim. Ele é de um gênero que eu tô gostando de começar a explorar esses mistérios meio bizarros, umas dinâmicas de suspense bem eu descobri que tem tipo 2, na verdade 3, eu lembrei de um terceiro, que tá sendo popularzinho recentemente, pelo menos que chega em Scan e Prêmio, de ter Mistério Josei, né? Tipo, parece que tem esse submundo que eu queria acessar mais coisas. Queria acessar mais coisas. Tem o do pavão lá, se você viu o pavão dançando na floresta, que não tem tradução, mas saiu uma série no Netflix, eu vou assistir pela série, foda-se, porque eu quero saber a história, porque os capítulos que saíram eram bons. Tem o da Casa Estranha, que é interessante. Esse é muito bom, Tem o do Navio de Teseu também, que é interessante. O do Navio de Teseu eu tô lendo, acho bem bacana. Então é dessa pegada, e o Burn the House Down é uma excelente. Perfeito. Eu sou o único que não tô lendo aqui, que não li aqui, então tá aí. Um erro muito grave. Vai ler, Judeu, é divertido. Vou arrumar isso. É curtinho, só tem 8 volumes. É bem legal, bem legal. Perfeito. Recomendação repetida, qual foi então? O Mitaraike Angel Suru ou Burn the House Down. Perfeito. Só falta dizer o que então, Estranho? Até semana que vem, eu tava tomando aqui uma cervejinha. Até semana que vem. Até semana que vem, um Pokémon. Então vocês estão. Então até semana que vem. É verdade.